Olá, queridos alunos, eu espero que todos estejam bem, que tenham tido aí uma semana produtiva, né, buscando aí o conhecimento, realizando as atividades nessa forma diferente, né, uma forma nova de estar aprendendo e buscando conhecimento, mas que vocês aproveitem ao máximo e vamos em frente, né? Lembrando vocês aí que não deixe de registrar as atividades que vocês já estão fazendo e para que vocês não fiquem prejudicados, né? Esta atividade vai servir, estas aulas, esses estudos, para que vocês não se prejudiquem aí com a carga horária e também nós vamos avaliar. Então, que vocês registrem no caderno, entreguem as atividades, vocês podem também tirar fotos e já colocar para eu ir dando uma olhadinha aí no WhatsApp. Desde já digo a vocês que podem estar entrando em contato, tirando alguma dúvida, nós estamos vendo conteúdo novo, né? Principalmente a partir de hoje, né? O da semana passada, vocês já tinham feito uma pequena atividade sobre o iluminismo, mas são conteúdos aí que nós estamos colocando toda semana e vocês então, se tiver alguma dúvida, poderão com certeza estar tirando, né, com o seu professor e entrando em contato aí comigo pelo WhatsApp. Nós vamos rapidamente estar aí tirando também alguma dúvida da atividade anterior, da aula anterior, né? Se porventura algum de vocês ficou em dúvida em alguma atividade, eu vou estar esclarecendo algumas itens aí dessas atividades, para depois a gente estar colocando então já da aula de hoje, né? A segunda aula. Então, nós vimos na primeira aula sobre o iluminismo, né? Que é esse conjunto de ideias, né? De ideias filosóficas, culturais, intelectuais, que pensadores perceberam coisas erradas, coisas que deveriam mudar e melhorar na Europa. E aí, então, eles começaram a questionar e propor novas ideias. Então, um conjunto de ideias com propostas novas. E isso vai ser uma influência muito grande em toda a Europa e depois também expandir pelo mundo, né? Essas ideias iluministas. Então, vamos dar uma olhadinha na atividade 1. Vocês poderão estar já com a apostila aberta aí na parte de história, na página 41, onde nós temos aí a primeira atividade, né? Para vocês colocarem aí as vantagens e desvantagens dos grupos sociais do mundo moderno. E desta forma, tente responder a pergunta acima. Então, veja bem aí, você imagina que todos estavam satisfeitos com a estrutura da sociedade moderna? Nós vimos aí, eu até coloquei para vocês, um modelo aí da pirâmide social, né? Estão lembrados aí? Só para vocês estarem aí lembrando, a pirâmide, né? Nós temos aí o rei com o poder absoluto e depois nós temos aí dividido então os nobres e tem em segundo estado, né? O primeiro estado, os nobres, primeiro estado, o alto clero. Quem é o clero? As autoridades religiosas. O segundo estado, a nobreza. E o terceiro estado, a população de um modo geral. Aí nós temos a burguesia e tem o povo, né? Dividido em sans-culottes, que são os operários, e os camponeses. Então, o rei no topo, primeiro estado, clero, segundo estado, nobreza, e terceiro estado, a população de um modo geral. Primeiro estado e segundo estado eram as classes privilegiadas. Por quê? Porque eles eram sustentados pelo terceiro estado. Então, quando está
perguntando aí as vantagens, né, e as desvantagens de cada grupo. Ó, o alto clero e a nobreza, primeiro e segundo estado, eram privilegiados. Eles tinham vantagem por quê? Porque eles tinham altos cargos, eles recebiam altos salários e eles não pagavam impostos. O terceiro estado era a classe que produzia, que trabalhava e pagava altíssimos impostos. E aí pergunta, essa sociedade, será que estava satisfeita? Era justa essa sociedade, né? Então, a estrutura social era justa? Aí vocês vão colocar, então, de acordo com os privilégios que vocês viram. Por que que, então, precisava de mudanças nessa pirâmide social aí do poder absolutista na Europa, né? Porque havia uma classe que estava massacrada e duas classes privilegiadas, não é isso? Então, essa é a atividade 1. A atividade 2 tem aí uma explicação do iluminismo, né? O movimento intelectual, e aí algumas características, os principais filósofos, o John Locke, o Voltaire, o Jean-Jacques Rousseau e o Montesquieu. Depois, então, pede para vocês consultar, aí tem o link, né, que vocês abrem, consultam, sobre a Constituição Brasileira. Não é? Então, muitos estados nacionais estão organizados com base no princípio da divisão dos poderes. Pesquise e descubra quais princípios norteiam o governo democrático do Brasil, presentes na Constituição Federal. Quais, então, os princípios aí? E a divisão dos três poderes, né? Então, nós temos aí uma Constituição democrática com a divisão dos três poderes, né? Então, quais são os princípios que norteiam o governo? Que um poder limita o outro poder. Então, nós temos uma democracia. Cada poder cuida da sua especialidade ali. Pode-se dizer que essa forma de divisão de poderes tem relação com o iluminismo? Quem foi que criou os três poderes dos filósofos? Não foi o Montesquieu? Então, ele dizia que um poder deve limitar o outro poder, para que não haja abusos. Então, a relação com o iluminismo é que essa divisão dos três poderes foi criada pelo filósofo Montesquieu, né? Então, é baseado nas ideias dele, certo? Então, aí nós vamos agora para a segunda aula, né? O mundo contemporâneo. Então, a gente vai ver aí que as coisas vão mudar, né? Essa pirâmide social, esse absolutismo, vai haver várias revoluções na Europa, é um período de revoluções, né? Século aí 17, 18, período de grandes mudanças e transformações. E vai começar então esse mundo contemporâneo é que está próximo de nós, né? É a história mais próxima de nós. E vai começar na Inglaterra com as chamadas revoluções inglesas. Por que revoluções inglesas? Porque foram várias. Então foi um período aí em que as revoluções na Inglaterra foram trazendo mudanças, né, políticas na Inglaterra, e isso vai servir de base para as demais revoluções também, que iria acontecer por toda a Europa e depois pelo mundo afora, né? Então, essas revoluções inglesas, elas durou esse período aqui. É lógico que vocês não precisam decorar datas, mas é importante que vocês se localizem no tempo, né? Em que período? Então, foi de 1640 a 1688, desde o início dessas revoluções, dessas transformações, até o seu desfecho final, que foi em 1688. Então, isso aconteceu no século XVII, né? E a Inglaterra, então, foi o berço dessas revoluções. Depois dela é que outras, aí nós vamos ver a Revolução Francesa, né? Que vai acontecer depois, e depois
depois pelo mundo lá fora, América, né, independência dos Estados Unidos, aí vem os processos de independência da América, que foi assim uma inspiração nessas revoluções que aconteceram na Europa e sendo das primeiras as revoluções inglesas. Então houve assim um período de grandes transformações na Inglaterra, né? Primeiro uma guerra civil, né? Que foi ali, o que é uma guerra civil? Uma guerra no próprio país de grupos que se opunham, né, entre si. Então vocês vão ver aí a página 44, que vem falar da Revolução Gloriosa e vem uma explicação aí desse processo de revoluções inglesas. Instalou-se a República com Oliver Cromwell, né, na Inglaterra, e aí então houve aí um descontentamento, né, com a monarquia, né, da Inglaterra. A gente vai, né, só fazer aqui um apanhado geral. E aí tem um período então de república, governado por Oliver Cromwell. E a restauração da monarquia vem depois. O que foi a restauração da monarquia? É quando a família real volta a assumir o poder na Inglaterra, mas não com poderes absolutistas. Nesse momento aí todo dessas revoluções, houve também muitas rivalidades religiosas, né, de puritanos, protestantes com o catolicismo. E, logicamente, né, a rivalidade política também, mas houve a interferência da rivalidade religiosa. Essa monarquia que se instalou, ela não foi uma monarquia absoluta, quer dizer que já tinha mudado um pouco os rumos da Inglaterra, né? E aí vem então a chamada Revolução Gloriosa, que é o que vai marcar aí esse processo revolucionário na Inglaterra. Então a Inglaterra, ela tinha um parlamento, né, mesmo aí com a monarquia, né, o poder do rei, mas havia o parlamento. E esse parlamento, na chamada Revolução Gloriosa, ele coroou um novo rei, que foi o Guilherme de Orange. Então, esse novo rei, ele vai seguir as ideias que foi muito importante na Inglaterra, uma lei que a Inglaterra fez, inclusive segue até hoje essa lei, Bill of Rights, que significa o quê? A Declaração dos Direitos. É a Constituição da Inglaterra, até na atualidade. Então, e o que diz essa lei? É que instalou-se uma monarquia parlamentar. Então, o rei não tinha mais poder absoluto. O rei reina, mas não governa. E até hoje a Inglaterra é assim. Nós temos lá a monarquia, né? A Rainha Elizabeth, ela representa o país, mas ela não governa politicamente o país, né? O primeiro-ministro é que faz isso. Então, esse reinado na Inglaterra é representativo, né? Não é um reinado efetivo ali de tomar decisões políticas. E então, esse novo rei já seguiu essa monarquia parlamentar. E qual a importância disso, então, para o mundo contemporâneo? É que a monarquia parlamentar na Inglaterra, feita através da chamada Revolução Gloriosa, que não houve derramamento de sangue, ela predomina até hoje e ela foi uma inspiração para a crise do antigo regime, né? O que é o antigo regime? O poder absolutista do rei, que já estava chegando ao fim. Novos tempos já estavam por chegar e as demais nações europeias iriam então seguir esse mesmo curso de ideias revolucionárias. Aí chegam os filósofos iluministas, os pensadores que vão clarear mais as ideias até então terminar esse processo de poder absolutista na Inglaterra. Então aqui no texto de vocês está, né,
mais esclarecido, aí, né, vocês vão ver aí o nome, as dinastias, né, que vão então participar aí desse reinado na Inglaterra, e o que vai então ser de extrema importância guardar aí é que a Inglaterra instalou uma monarquia parlamentar e o rei reina, mas não governa. Então, uma nova forma de governar, e isso nas revoluções inglesas, né, que teve os seus processos até chegar na Revolução Gloriosa. Então, aí tem o texto, por favor, aí a página 46, tem as atividades e tem aí um site para vocês acessarem aí que vai falar da Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, que é lá da Revolução Francesa, para vocês compararem. E tem também um outro site para vocês abrirem e ver aí o que que definia nessa chamada Declaração dos Direitos, que tem aqui. Ela é pequena e vocês vão ver também. Então, são 2 sites para vocês que estão disponíveis aí para vocês darem uma olhadinha, tá? Um da Declaração dos Direitos e o outro a Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão, lá da Revolução Francesa. E as atividades. Um legado da Revolução Gloriosa foi a Declaração de Direitos, né? Leia o texto e responda. Na verdade, até ela está aí já, a Declaração dos Direitos, ó, também. Você dá uma olhadinha nesse quadro da página 46. Então, vem, aí são, vocês, é pequeno aí, né? Vocês vão ler com atenção e responder do outro lado na página seguinte aí. O documento anterior, também conhecido aí como Bill of Rights, consolidou na Inglaterra qual regime? Então, nós colocamos aqui no texto que vocês têm, né? Qual regime se instalou lá? Não é a monarquia parlamentar? As características, como que era esse tipo de governo? A C, qual a relação entre a Declaração dos Direitos de 1689 com a Declaração lá de 1789, né, que foi na Revolução Francesa? Qual relação teve uma declaração com a outra? Aí vocês têm que abrir o site aí para olhar. Você acha que no Brasil todos esses direitos contidos na declaração são respeitados? Né? Vocês vão ver lá, todos os homens nascem livres. E vocês vão dar uma lida e avaliar, eles são respeitados e argumentar. Se não são, por que não são respeitados? O que acontece que você chegou a esta conclusão? E é isso aí. Então, vocês vão analisar, na verdade, as 2 declarações aí, né? E lembrando da importância aí que foi, então, a Revolução Gloriosa, para fechar aí essa nova fase, né, de governo na Inglaterra. E por hoje, então, é isso. Eu desejo aí vocês uma excelente semana, bons estudos, né, que vocês busquem muito conhecimento essa semana, e estou à disposição aí para estar tirando dúvidas que porventura vocês venham a ter na realização das atividades. Então, se cuidem. Até a próxima semana, se Deus permitir.